Então vamos continuar falando sobre o teorema de Gauss-Bonnet. Deixa eu lembrar aqui o enunciado. Ficou faltando fazer a prova do caso da versão global do teorema, que é a seguinte. Então a gente tem uma superfície S, seja S, uma superfície orientada do R3, e dentro de S a gente escolhe uma região R contido em S, uma região com fronteira. Uma fronteira pode ser desconexa, pode ser uma união de curvas, digamos C1, Cn, orientada positivamente. Orientada positivamente. Então, vale a seguinte fórmula. A integral da curvatura de Gauss sobre a região R mais a integral da curvatura geodésica sobre a fronteira de R, onde essa integral aqui é a soma das integrais sobre cada um dos arcos, lembrando que as curvas podem ser diferenciáveis por partes, mais a soma dos ângulos externos, θi. Isso aqui é igual a 2π vezes característica de Euler da região. Os θi são os ângulos externos. São os ângulos externos da fronteira. Ok? Então, esse é o enunciado. Está claro o enunciado aqui, né? Na aula passada eu falei sobre a característica de Euler de uma região que era obtida através da escolha de uma triangulação. E eu observei que, de fato, ela não depende da triangulação, portanto, ela é um invariante topológico da região R, né? Dado uma triangulação, vocês lembram que isso aqui era o número de vértices menos o número de arestas, mais o número de faces. Muito bem. No enunciado anterior da versão local, a gente falava de regiões que eram homeomorfas ao disco, que tem característica de Euler 1, portanto, o lado direito era 2π no teorema anterior. Então, de fato, isso aqui é uma generalização da versão local. Bom, para provar esse teorema, o que a gente vai fazer vai usar os resultados topológicos que eu mencionei na aula passada sobre a existência de triangulações. Tá bem? Então, a demonstração do teorema consiste em, primeiro, escolher uma triangulação da região R. Triangulação. Isso aqui é uma união de triângulos, não? Triangulação. O número de triângulos é exatamente o número de faces da triangulação. Triangulação da região R, de tal maneira que cada triângulo caiba dentro de da imagem de uma parametrização ortogonal. Então, tal que existem parametrizações ortogonais, uma para cada triângulo, xj, 2 na superfície, cuja imagem contém o triângulo TJ. Então, essas triangulações sempre existem, como eu mencionei na aula passada. Dada qualquer cobertura aberta da superfície ou da região, é possível escolher os triângulos pequenos o suficiente para que cada triângulo esteja contido em pelo menos um dos abertos da cobertura. Você certamente pode cobrir a região R com abertos parametrizados por parametrizações ortogonais, porque a gente já fez isso aqui. A gente mostrou que na vizinhança de qualquer ponto P de uma superfície S, existe sempre um sistema de coordenadas ortogonais. Então, eu posso escolher essa triangulação. Então, você tem a sua região,
ela pode, como eu falei, a fronteira dela pode ter mais de uma componente, né? Nesse caso, você tem que parametrizar de maneira positiva. Ela estaria parametrizada assim. E aí a gente vai triangular, vai escolher uma série de triângulos, né? E assim por diante, da região E. Como cada triângulo da triangulação está contido na imagem de uma parametrização ortogonal, eu posso usar, então, sobre aquele triângulo, o teorema de Gauss-Bonnet local. Tá certo? E a ideia, então, é somar os resultados sobre todos os triângulos. Então, pelo teorema de Gauss-Bonnet local, né, pela versão local do teorema, a gente sabe, então, que a integral da curvatura de Gauss sobre cada triângulo mais a integral da curvatura geodésica sobre a fronteira do triângulo mais a soma dos ângulos externos do triângulo, sei lá, JQ. O triângulo tem 3 vértices, portanto tem 3 ângulos externos. Vou chamar de outro nome aqui. Bom, vou chamar de θ mesmo. Isso aqui é igual a 2π pelo teorema local, né? O triângulo é uma região simples. Tá ok? Então, esses são os ângulos externos do triângulo. Então, agora a gente vai somar isso, somar os resultados, e vai lembrar que essa triangulação aqui, se a superfície é orientada, que é o caso aqui, e eu triangulo, então, cada triângulo de maneira positiva, a gente viu que triângulos adjacentes, né, se eles estão orientados de maneira positiva, triângulos adjacentes induzem sobre a aresta comum orientações opostas. Vocês podem ver aqui pela figura, as orientações induzidas pelos triângulos adjacentes se cancelam na aresta comum. Então, esse fato a gente vai usar, somando então essas identidades, né, para cada um dos triângulos, né, somando sobre J, que vai de 1 a F, obtemos o seguinte. Bom, a soma das integrais da curvatura de Gauss vai dar a integral total, né, porque lembrem que 2 triângulos sempre se intersectam ao longo de uma aresta ou de um vértice comum. Então, eles não existe sobreposição. Portanto, os interiores dos triângulos são disjuntos. Então, essa soma aqui vai dar a integral da curvatura de Gauss sobre a região inteira. Bom, aqui, quando eu somar as integrais sobre as fronteiras dos triângulos, eu vou ter exatamente que essas fronteiras, essas arestas internas, os termos correspondentes a essas arestas internas vão se cancelar. Certo? Portanto, eu fico só com as integrais sobre as arestas que são externas à triangulação, que correspondem exatamente à fronteira da região R. Isso aqui é uma aresta externa, isso aqui é uma interna. Certo? Então, eu fico com, precisamente, a integral da curvatura geodésica na fronteira da região. Certo? Bom, do lado direito, a gente vai ter 2π vezes o número de triângulos, que é o número de faces. E aqui a gente vai ter, então, a soma sobre todos os ângulos internos. Né? Temos 2 somas, portanto, o J varia de 1 a F e o Q varia de 1 a 3. Então, o problema agora é puramente combinatorial. O problema se coloca como analisar essa soma aqui desses ângulos externos. Certo? Alguma dúvida até aqui? A gente vai
a gente vai usar a seguinte propriedade. Vou logo lembrar aqui que é possível provar por indução que, como é que é? 3 vezes o número de faces é igual a 2 vezes o número de arestas internas mais 1 vez o número de arestas externas. Então vamos dar nome aqui. O AI vai representar o número de arestas internas, como nessa figura aqui. Certo? Essa aresta é interna, né? Não dá para ver não, né? A fronteira de 2 triângulos adjacentes. O AE é o número de arestas externas. Arestas externas. Como na figura aqui. Se a região R é uma coisa assim, por exemplo, pode ter uma aresta que está assim, né? Então, essa aresta é externa, tá certo? Não, só tem triângulo de um lado, né? Então, ela necessariamente tem que estar na fronteira da região. Vamos aproveitar e dar o nome dividir os vértices em casos também. Então, o VI vai ser o número de vértices internos. Por exemplo, como nessa figura aqui. Esse vértice aqui, ele é interno. Tá certo? O V é o número de vértices externos. E aí você pode dividir em 2 tipos. Tem o VEC, que são os vértices externos da fronteira de R. O C aqui significa que ele é da curva fronteira de R. Então, o exemplo aqui seria uma coisa assim, né? Então, se a fronteira de R faz isso, esse vértice aqui, ele é um vértice que já vinha da região. Quer dizer, ele não foi introduzido pela triangulação, ele já estava na região de origem, né? Então, aqui você pode ter uma aresta interna, aqui tem outra. Mas esse vértice aqui, ele é um vértice de fato, ele não foi introduzido depois. Então, esse seria um vértice externo da curva, e temos também os vértices externos que são introduzidos pela triangulação. Vértices externos da triangulação. E aí, por exemplo, nessa mesma figura, você pode ter um vértice aqui. Aqui está uma aresta, aqui está outra. Esse é o vértice. Ok? Ele não é um vértice da região, né? É um vértice da triangulação. Portanto, o V é, naturalmente, a soma do VEC com o VET. Só existem esses 2 tipos de vértice externo. Ok, então eu afirmo... A gente vai usar isso aqui depois, tá? Depois eu comento, então, sobre isso. Uma fórmula puramente, né? Sobre triangulações. Vamos continuar aqui a demonstração, depois eu volto àquela igualdade. Muito bem. Então, eu preciso analisar a soma dos ângulos externos. É conveniente, então, introduzir os chamados ângulos internos. Então, a gente define, tomamos, vou chamar de φ JQ. Bom, o que é o ângulo interno? É π menos o ângulo externo. Simplesmente porque os ângulos internos são mais fáceis de analisar em cada uma daquelas figuras. Tá? Então, os φ JQ são os ângulos internos, portanto,
a fórmula fica assim, né? Vou repetir. Integral da curvatura de Gauss sobre a região R mais integral da curvatura geodésica sobre a fronteira. Eu vou somar os ângulos externos, mas isso equivale a somar, então, π menos o ângulo interno. J vai de 1 a F, Q vai de 1 a 3. Certo? Bom, talvez seja mais simples só trabalhar com esse... Bom, vou fazer mais uma linha aqui. Então, agora, a soma... Eu tenho exatamente 3F termos aqui. Aqui está errado, né? Já estou adiantando. É 2πf por enquanto. Não é característica de óleo ainda. Tá? Então, essa soma aqui vai... Eu tenho 3 vezes F termos. Então, isso me dá 3πf. Passando para lá, eu fico com menos πf. Então, isso implica, novamente, que essa integral mais essa sobre a fronteira de R, isso é igual a quanto? Menos πf mais a soma dos ângulos internos. Tá certo? Então, agora a gente olha para a soma dos ângulos internos e analisa caso a caso o que vai acontecer. Quer dizer, um ângulo ele aparece num vértice, né? Então, você vai analisar o que vai acontecer se o vértice é interno, se ele é externo da curva ou se ele é externo da triangulação. Em cada um dos casos, a gente vai analisar o que é a soma dos ângulos internos. Então, por exemplo, se o vértice for interno, então a gente vai fazer agora a análise dos ângulos internos. Então, a gente divide em 3 casos. O primeiro caso é o caso em que o vértice é interno. Então, a figura é assim. Aqui está o vértice. Certo? Essa situação. Então, se você soma os ângulos internos sobre um vértice interno, vai dar 2π. Aqui é a soma dos ângulos internos é igual a 2π. Depois a gente tem o caso de um vértice externo da triangulação. E aí o desenho era assim. Aqui estava a fronteira da região. E a gente tem, digamos, uma aresta aqui, outra aresta aqui. E esse é o vértice em questão, né? Portanto, quando ele é um vértice introduzido pela triangulação, quer dizer, ele não era um vértice da região R, a soma dos ângulos internos, quanto que dá? π, né? Nesse caso. Você está dando a volta... Como essa curva é diferenciável, né? Nesse ponto, porque ele não era um vértice da região, então você está andando π. Vai para o outro lado. Essa soma aqui é π. E aí, finalmente, você analisa o caso em que um vértice é externo da curva, como aqui, por exemplo. Esse é o vértice externo que eu quero analisar. E aí o que vocês verificam é, se eu somo aqui os ângulos internos, o que eu obtenho é o ângulo interno da curva. Só que o ângulo interno da curva é π menos o ângulo externo. Certo? Então, essa soma aqui, do terceiro caso, me dá π menos o ângulo externo. Ângulo externo da curva, né?
naquele ponto. Certo? Agora é só somar os resultados. Então, somando os resultados, a gente conclui que aquela soma que eu quero calcular, que é essa soma de ângulos internos aqui, vai me dar o seguinte. Logo, a soma do φJQ, quanto que me dá isso aqui? Bom, primeiro, vai me dar 2π vezes o número de vértices internos, mais π vezes o número de vértices externos da triangulação, mais a soma de π menos o ângulo externo, onde essa soma aqui é feita sobre os vértices da curva. Concordam com isso? Certo? O número de vértices da curva tinha um nome, né? Era o VEC. Então, isso me dá 2π VI mais π VET mais π VEC, menos a soma dos ângulos externos, né, que aparece no teorema como uma soma de 1 a k. Então, como vocês podem ver, apareceu o último termo, né, da soma do lado esquerdo, que é a soma dos ângulos externos. Então, o que resta agora é analisar essas quantidades aqui, esses números de vértices e arestas e por aí vai, e chegar na característica de Euler. Eu ainda não usei as arestas, né? Tá certo. Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Vou copiar isso aqui embaixo. 3F igual a 2AI mais o AE. Ok, então agora eu posso escrever o lado esquerdo, que é a integral da curvatura de Gauss, mais a integral da curvatura geodésica, mais a soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual a quanto? Porque a soma dos ângulos externos aparece aqui com o sinal de menos, desse lado aqui. Quando eu trago para a esquerda, fica com o sinal de mais. Então, eu fico com menos πf, que vinha de lá, mais isso aqui, mais 2π VI, mais π VET, mais π VEC. Tá certo isso? Bom, vou chamar isso aqui de estrela, só para não ter que ficar repetindo. Esse lado esquerdo aqui. Então, vamos continuar a análise, né? O que a gente pode fazer com esse termo aqui do lado direito, né? Alguma sugestão aí? Por exemplo, aqui a gente tem o número de vértices externos da triangulação mais o número dos vértices externos da curva com o mesmo coeficiente. Então, eu posso juntar esses dois termos aqui. Dá o número de vértices externos total. Então, isso aqui vai ser menos πf mais 2π VI mais π vezes o vértice externos total. Tá certo? E agora, o que eu posso fazer? Alguma sugestão, é? O que pode fazer?
Vamos tentar isolar a característica de Euler para ficar mais claro, né? Então, se eu somo 3πf e subtraio depois, eu fico com 2πf menos 3πf, tá certo? Isso é menos πf. Depois aqui, eu tenho que, para obter 2π vezes o número de vértices, eu tenho que somar 2π vezes o número de vértices externos. Então, eu fico com 2π vezes o número de vértices, menos 2π vezes o número de vértices externos. Mas como eu já tinha π aqui, fica menos π. Estou querendo só isolar a característica de Euler. Então, estrela fica igual a 2πf, que é esse termo daqui. Aí o próximo termo, se eu quiser aparecer a característica de Euler, tem que ser menos 2πa. Então, eu tenho que lembrar de somar ele de novo. Tem também aqui o 2π vezes o número de vértices. E aí fico, então, com menos 3πf menos π vezes o VE. Certo isso? Então, se eu somar esse termo com esse e com esse, eu tenho 2π vezes a característica de Euler da região R, e aí eu fico com o resto, que é 2πa menos 3πf menos π vértices externos. Portanto, esse resto aqui é o que eu tenho que mostrar que é igual a zero. Tá certa a minha conta aí? Muito bem. E aí o que eu faço agora, eu uso a identidade. Então, eu repito aqui 2π vezes a característica de Euler, mais 2π vezes o número de arestas, menos 3π vezes f, portanto, se eu multiplicar essa identidade por menos π, eu fico com menos 2π vezes AI, menos π vezes AE. E aí depois eu tenho esse termo aqui, menos π vezes VE. E agora, o que é que eu faço? Existe uma relação entre o número de vértices externos e o número de arestas externas. Que relação é essa? Essa, digamos, é mais óbvia do que aquela, né? Aquela tem que checar, mas essa segue direto da figura. Cada aresta externa tem 2 vértices externos, mas está somando, né? Um vértice externo, ele conta como 2 arestas. Como é? São iguais, né? Você tem uma curva fechada, o ponto é que a curva é fechada. Então, como ela é fechada, você divide aqui em pontos, o número de vértices é igual ao número de arestas. Certo? Então, esses dois números são iguais aqui. Então, a outra relação é essa aqui, que o número de arestas externas é igual ao número de vértices externos. Portanto, isso me dá aqui 2π vezes a característica de Euler, mais 2πa. Como esses números são iguais, eu posso escrever tudo em termos de AE. Então, fico menos 2πai menos 2πae. Mas agora o AI mais o AE é o próprio A, então esses termos se cancelam. Certo? E aí dá o resultado final. Ok? Então, o único ponto que, digamos, não segue de imediato é checar que vale essa relação para qualquer triangulação. Uma pergunta? Por exemplo, você pega um triângulo assim, se essa for a triangulação, então o número de faces é 1, o número de arestas externas é 3 e o de internos é 0. Então,
Então, vale a relação. 3 vezes f dá 3. Do lado direito, a gente vai ter o número de arestas externas, que é 3. Aí, se você pega uma triangulação assim, você tem que o número de faces é 2. Portanto, 3 vezes f é 6. O número de arestas externas é 4. E de arestas internas é 1. Então, você fica aqui 2AI mais AE dá 2 mais 4, que é 6, tá certo? Bom, como eu falei, vocês têm que provar isso por indução. Ok? Então, a ideia é que vocês supõem que essa... Deixa eu só esboçar aqui a prova desse fato aqui, para completar a prova do teorema. Então, a ideia é que você vai provar que isso, vai supor que isso vale para todas as triangulações com um número menor ou igual a k de elementos, e vai provar que isso vale para uma triangulação com k mais 1 elementos. Elementos, eu digo faces. Certo? Você faz indução sobre o número de faces. Indução sobre o número de faces. No caso em que a face é 1, a demonstração é essa que está aqui. Então, se você quiser fazer o passo da indução, que você tem que analisar, você tem que imaginar que você tem aqui uma triangulação, né, de k elementos. Você pode ter um triângulo assim, né, pode até ter um triângulo assim também, solto. Então, você imagina que você tem uma triangulação com k mais 1 elementos, e aí você subtrai um triângulo, fica com uma triangulação com k elementos, para a qual você sabe que a relação é verdadeira. Então, você precisa subtrair um triângulo. Aí, o que você analisa é que tipo de triângulo é esse, né? Você pode subtrair um triângulo solto. Né? Você vai dividir em casos. O caso 1 é o caso em que você subtrai um triângulo que não intersecta os demais, né? Tá certo? Ou até, pode ser até que ele intersecte, mas num vértice, né? Aí, nesse caso, quando você subtrai esse triângulo, o que acontece com o número de faces? Você começa com uma triangulação T, aí você subtrai um triângulo e fica com uma triangulação T', para a qual você sabe que vale essa relação. Então, o ponto é que qual vai ser o número, se você subtrai um triângulo solto, o número de faces cai uma unidade. Né? O número de arestas externas, o que acontece? Subtrai 3, né? E o número de arestas internas, não acontece nada. Certo? Então, aí vale a relação. Você checa que, novamente, você tem que 3 vezes 1 é igual a 3 mais 0. E assim por diante. Você considera o caso 2, em que o triângulo que você subtrai é um triângulo que intersecta um outro em uma face só. Esse é o segundo caso, que você subtrai esse triângulo aqui. Aí o que acontece com o número de faces? Bom, o número de faces subtrai 1. O que acontece com o número de arestas externas aqui? Eu subtraí esse triângulo aqui, então fiquei assim, né? Acho que essas duas arestas que eram externas deixam de ser, né? Só que uma que era interna passa a ser externa. Então subtrai 1. E o número de arestas internas, o que acontece?
subtrai 1 também, né? Essa aresta era interna e deixa de ser, né? Passa a ser externa. Subtrai 1, né? Espero que esteja certo isso aí, né? Então, se você faz 3F menos 2AE menos AI, não é isso? Não. Menos AE menos 2AI. Isso é igual a 3F' mais 3. O menos AE é o menos AE' menos 1. E o menos 2AI é menos 2AI' mais 2. Tá certo isso? Ou menos 2 aqui, né? Estou multiplicando por menos 2, passo para lá. Então está certo, né? Porque o 3 menos 1 menos 2 se cancelam. E aí você fica com essa expressão que era 0 pela hipótese de indução. E aí vocês continuam aqui. Quer dizer, o caso 3 seria o caso em que o triângulo que você vai subtrair tem interseção aqui em duas faces. E por último, o caso 4 seria o caso em que o triângulo ele é todo o triângulo que você subtrai intersecta os 3 aqui. Cada um dos casos você checa a conta e dá certo. Essa é a prova por indução de que isso aqui vale. Ok, perguntas sobre isso? Então, essa é a prova do teorema de Gauss-Bonnet, certo? Como eu falei, é um teorema muito bonito e profundo, né, de geometria diferencial. Muito útil para uma série de coisas. Algumas delas eu vou mencionar aqui. Ok. Então, vamos ver algumas aplicações do teorema. Deixa eu fazer antes uma aplicação da versão local, né, que é um caso mais simples, que ilustra que se você conhece o transporte paralelo, se você tem informação sobre o transporte paralelo de uma superfície, então você consegue calcular a curvatura de Gauss. Curvatura de Gauss, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, digamos, essa vai ser a aplicação número 1 do teorema de Gauss-Bonnet. Então, você imagina que você tem uma superfície S, orientada, pega um ponto P, e aí você pega uma curva fechada, pequenininha aqui, a C, parametrizada por uma alfa de T, parametrizada de maneira positiva, ou seja, ela é a fronteira de uma região simples, e que dá uma volta em torno do P, certo? Então, pega uma figura assim, e aí a ideia é que você vai escolher, você vai pegar um vetor, escolhe um ponto da curva C, pega um vetor qualquer, que você chama de W0, e aí você faz o transporte paralelo desse vetor W0 ao longo da curva C. Então, não há razão pela qual, não tem porquê o transporte paralelo coincida com o W0 quando você der a volta completa. Pode dar muito bem um vetor diferente. Eu quero determinar exatamente o que acontece com esse vetor. Eu vou pegar o transporte paralelo, W de T, ele vai voltar aqui, o W de B, digamos, isso aqui é o W de A, e eu quero determinar, então, quanto que é esse ângulo aqui, ou seja, quanto que ele difere do vetor original, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu imagino que isso aqui, como a curva é pequena, está contido na imagem de uma parametrização x ortogonal, tudo bem, não tem problema, minha curva está aqui. E a ideia é que você tem, então, esse ângulo, né?
Você quer medir, então, quanto que o transporte paralelo varia quando você dá uma volta. Bom, você pode medir o ângulo com respeito a dois vetores diferentes. Um deles é o vetor coordenado, XU, né? E o outro, qual o outro vetor que eu posso comparar? Que outro campo natural ao longo da curva C eu tenho para usar aqui? O tangente da curva, né? O vetor velocidade. Esse é outro campo. Eu também tenho o alfa' aqui, né? Muito bem, então vamos lá. O W de T é o transporte paralelo ao longo de C do vetor W0, que eu pego unitário. E aí eu posso, então, medir o ângulo, eu vou chamar de alfa, não, de alfa não, alfa não é uma boa letra. Vou chamar de θ, o ângulo, uma função ângulo orientada, que mede o ângulo orientado entre o XU, sobre norma de XU, e o transporte paralelo. Então, esse vai ser o meu ângulo θ. Então, a gente sabe que o que eu quero calcular é exatamente a variação total de θ. Então, eu quero calcular o θ de B menos θ de A, que é igual à integral do dθ dt de A a B. Tá certo? Quer dizer, o campo XU ele existe em toda a superfície, né? Então, ao medir essa taxa de variação do ângulo que mede, que o transporte paralelo faz com o XU, eu estou medindo a variação total. Tá certo? E a gente tem uma fórmula, então. A fórmula era que o valor algébrico da derivada covariante do W, que é zero porque o campo é paralelo, é igual ao valor algébrico da derivada covariante do XU mais a derivada do ângulo. Certo? Essa era a primeira fórmula. Bom, mas eu mencionei aqui que tem um terceiro campo que a gente pode usar, que é o campo alfa'. Então, se eu comparo o campo alfa' com, novamente, esse ângulo XU, portanto, eu vou introduzir um novo ângulo aqui, que é o ângulo beta, que é o ângulo que o XU faz com o alfa'. Então, a gente sabe que o valor algébrico da derivada covariante do alfa' é igual, novamente, a isso daqui, mais a derivada do ângulo, que é o ângulo beta. Tá certo? Só que o que é isso aqui, né? Curvatura geodésica. Isso. Alfa', pego parametrizado por comprimento de arco. Isso aqui é exatamente a definição da curvatura geodésica. Então, se eu elimino nesse sistema aqui, se eu elimino esse termo, eu vou concluir, então, que... Aqui eu tinha zero, né? Então, eu vou concluir, então, que o dθ dt é igual a menos esse cara, né? Então, isso aqui é igual a menos curvatura geodésica menos a derivada do ângulo. Tá certo isso aí? Tá errado. Vamos continuar para ver se está certo, né? Aparentemente está certo até aí, né? Então, agora, eu quero calcular a variação total do ângulo θ, então eu integro essa fórmula. Então, integrando, né? Eu tenho... Está trocado? Isso, acho que você está certo. O que é mais, né? Menos mais, isso. Agora está certo.
Então, integrando, a gente tem que a variação total do ângulo θ, que é igual a essa integral, vai ser igual a menos a integral da curvatura geodésica. A curva está parametrizada por comprimento de arco, né? Então, o T é S, tá? Sobre a curva C, né? Mais a variação total do beta. Não é isso? Agora, o que é isso aqui? O beta é o ângulo que o campo coordenado faz com a velocidade. E C é a fronteira de uma região simples que está positivamente orientada. Então, quanto que é a variação total da tangente quando comparada com um vetor coordenado? π. Esse é o teorema do índice de rotação. A gente comentou na aula passada. Então, pelo teorema do índice de rotação, essa variação aqui é 2π. Certo? Eu estou pegando aqui a curva C como sendo a fronteira de uma região R, onde R é uma região simples e contida numa imagem de uma parametrização ortogonal, e a fronteira está positivamente orientada. Então, a tangente dá uma variação total de 2π. Logo, a conclusão é que a variação do transporte paralelo é igual a menos a integral da curvatura geodésica sobre a curva C, que é a fronteira da região R, mais 2π. Só que pelo teorema de Gauss-Bonnet, nesse caso a curva é suave, portanto ela não tem vértices, não tem ângulo externo. Pelo teorema de Gauss-Bonnet, isso aqui é exatamente igual à integral da curvatura de Gauss, não é isso? Sobre a região R. Tem algum erro aí, né? Qual que é o erro, isso? Não, acho que está certo. É isso mesmo. Então, pergunto, como é que eu determino, então, a curvatura de Gauss a partir do transporte paralelo? Bom, eu divido pela área de R, né? Então, a ideia é que a conclusão é que eu posso calcular a curvatura de Gauss num ponto P usando esse procedimento. Eu pego uma curva C, muito pequena em torno de P, escolho um vetor ao longo da curva, faço transporte paralelo. Então, eu vou medir essa variação total, vou dividir pela área da região, e aí eu tomo o limite disso quando a região R vai para um ponto. Porque isso aqui é exatamente a integral da curvatura de Gauss dividida pela área, que quando a região vai para um ponto, isso converge para o valor da curvatura no ponto P. É certo isso? Então, a moral da história é que o conhecimento do transporte paralelo te dá o conhecimento da curvatura de Gauss. E a curvatura média? O que vocês acham? Minha pergunta é se o transporte paralelo pode ser usado para calcular a curvatura média. O que vocês acham? Sim ou não?
Cota por baixo, como? Tá certo. Você poderia conseguir alguma coisa assim, né? E o valor preciso, então, do H? Quer dizer, essa estimativa que você deu, ela vale, mas só dá igualdade se o ponto é umbílico, né? Que é uma propriedade extrínseca, digamos. E se eu quiser calcular precisamente a curvatura média a partir do transporte paralelo, é possível ou não? Porque a curvatura média é extrínseca. Isso, não, né? Qual é o exemplo? O exemplo mais simples. O plano e o cilindro, né? O plano tem curvatura média 0. Já falei isso aqui, né? O cilindro tem curvatura média 1 sobre R. Aí um pedacinho do plano e um pedacinho do cilindro tem o mesmo transporte paralelo, porque eles são localmente isométricos. E o transporte paralelo é um conceito intrínseco. Tá? Então não dá para chegar na curvatura média por aí, porque a curvatura média distingue o cilindro do plano. Enquanto que o transporte paralelo não. Ok. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar as aplicações. Essa era a primeira, que de fato é uma aplicação do teorema local, né? Que eu só usei regiões muito pequenas. Então, vamos usar agora a versão global. A aplicação 2 já foi mencionada aqui na aula passada. Ela diz que se a superfície S é compacta, sem bordo, contida em R3, o que implica que ela é orientada, então a integral da curvatura de Gauss é igual a 2π vezes a característica de Euler. Certo? Então, eu já tinha mencionado aqui a razão, né? Quer dizer, a beleza desse teorema. Né? De um lado você tem a geometria, do outro lado a topologia da superfície. Então, esse é um exemplo de um teorema global que conecta as duas coisas. Certo? Ou seja, você poderia imaginar que a curvatura do espaço, como é o conceito local, não deveria, digamos, afetar a topologia toda, né? Mas, de fato, sim afeta, de uma maneira sutil, mas afeta. Afeta, por exemplo, característica de Euler. Então, uma aplicação 3, que segue direto da 2, é a de que se você tem uma superfície do R3, novamente, compacta sem bordo, e se você sabe que a curvatura de Gauss é estritamente positiva em todo ponto, então essa superfície é homeomorfa à esfera. Certo? Tem que ser uma coisa assim, mas tem que ser homeomorfa à esfera. Bom, o meu desenho está ruim porque eu estou supondo que a curvatura é positiva, então todos os pontos deveriam ser umbílicos, né? Isso é meio intuitivo. Você imagina uma superfície que todos os pontos são umbílicos, ela vai ter que ser uma coisa convexa assim, tipo um elipsoide, né? Que é homeomorfo à esfera. Então a demonstração é, bom, como a curvatura é positiva, a integral da curvatura também é positiva. Logo, a característica de Euler é positiva pelo teorema de Gauss-Bonnet, mas a gente usa o teorema de classificação das superfícies compactas sem bordo, orientadas, que diz que a esfera é a única que tem característica de Euler positiva, porque a partir do toro, a característica de Euler passa a ser não positiva, né? Então, das orientadas, a única que tem característica positiva é a esfera. Certo. Você falou umbílico? Aqui não, né? Falei antes. Eu falei umbílicos? Se eu falei errado, são elípticos que eu queria dizer. Certo? Curvatura positiva implica que todos os pontos são elípticos.
Então a figura deve ser uma coisa tipo um ovaloide, assim, um elipsoide, né? Então já era intuitivo que deveria ser homeomorfo à esfera, mas essa é a prova, né? Usando, é claro, esse resultado de topologia. Certo? Então esse tipo de aplicação, na verdade, é o exemplo mais simples de toda uma direção, né, que os geômetras se interessam, que é entender, que é considerar o seguinte problema. Você me dá a superfície ou a variedade topológica, e aí eu quero saber quais são as geometrias, né, quais são as curvaturas que aquele objeto pode assumir. Por exemplo, se eu pegar um toro, você pode perguntar, será que um toro admite uma geometria em que a curvatura seja positiva? A resposta é não, né? Pelo teorema de Gauss-Bonnet. Certo? O teorema de Gauss-Bonnet diz que só a esfera pode fazer isso. Tá? Então, esse é um exemplo de uma situação que é muito exemplo de resultado que faz o seguinte, você tem uma informação sobre a curvatura do objeto, da variedade ou da superfície, e você consegue determinar o tipo topológico dela. Então, isso pode ser estendido para a dimensão mais alta, e só para ilustrar que isso ainda tem muita coisa por fazer, não se conhece, por exemplo, quais são todas as variedades que têm uma geometria de curvatura positiva. Isso é um problema, tem toda uma área de pesquisa em torno disso. No caso de dimensão 2, as coisas são mais simples, o Gauss-Bonnet diz que só a esfera. Ok. Um outro comentário é que, de fato, o plano projetivo também tem uma geometria de curvatura positiva. Só que essa geometria não pode vir de uma superfície do R3. Então, você tem que dar se você pensa no plano projetivo como uma superfície nela mesma, né? Ou seja, como uma primeira forma fundamental, que, portanto, pelo teorema de Gauss, te dá uma curvatura de Gauss. Então, de fato, também tem uma geometria no plano projetivo que tem curvatura positiva, só que você não consegue colocar ela no R3. Consegue em dimensão mais alta, mas não no R3. Né? Então, aquilo ali é para superfícies orientadas. Tá? Como ela está no R3, é compacta sem borda, isso já implica que ela é orientada. Ok, então essa era a aplicação 3. Aplicação 4. Qual é a aplicação 4? A aplicação 4 é a seguinte. Imagina que você tem uma superfície, essa é uma superfície, com curvatura de Gauss não positiva, menor ou igual a zero, certo? Então, não existe região simples R cuja fronteira é a união de dois arcos geodésicos. Então, qual é a ideia? Imagina que você tem um desenho assim, você tem uma geodésica gama 1, aí tem uma outra geodésica gama 2 que liga os mesmos pontos, tá certo? Imaginem que elas formem a fronteira de uma região simples R, como o desenho mostra aqui. Então, a afirmação é que esse tipo de figura não é possível se a curvatura for menor ou igual a zero. Por quê? Bom, porque você pode aplicar o Gauss-Bonnet. Então, você aplica o Gauss-Bonnet, você vai ter que a integral da curvatura sobre a região, mais a integral da curvatura geodésica,
mais a soma dos ângulos externos, que no caso são 2, né? O ângulo externo em P mais o ângulo externo em Q. Isso é igual a 2π vezes a característica de Euler, que é 1, porque a região é simples. Mas aí isso implica que a soma dos ângulos externos é igual a, bom, primeiro, a fronteira é uma união de arcos geodésicos. Então, a curvatura geodésica, nesse caso, é 0. Não existe. Portanto, isso me dá 2π menos a integral da curvatura de Gauss sobre a região. Mas como eu estou supondo que a curvatura de Gauss é menor ou igual a 0, isso aqui fica maior ou igual a 0. Portanto, essa soma é maior ou igual que 2π. Só que um ângulo externo ele varia de menos π a π. Portanto, a soma de dois ângulos externos só pode ser 2π se ambos forem π. Concordo? Mas o que acontece se o ângulo externo é π, né? O que está acontecendo? Você está andando com uma geodésica aqui, γ2, aí você vai ter a velocidade dela, digamos, no tempo 1. Aí, ângulo externo Cπ significa que o vetor velocidade da γ1 vai ser menos o vetor velocidade da γ2 em 1, né? Porque voltou assim. Mas não pode, né? Porque a gente sabe que uma geodésica é determinada pelo ponto e pela velocidade. Isso implicaria que a geodésica γ2 teria que ter o mesmo traço que γ1. Certo? Então, isso é um absurdo, porque não teria região nenhuma nesse caso. Certo? Isso aqui implica que γ2' de 1 é menos γ1' de 0, não é isso? Bom, na verdade é 1 aqui, né? Era melhor usar para a orientação positiva, né? Então, colocar assim. Aí, nesse caso, fica 0 mesmo. Mas isso implica que o traço de γ2 é igual ao traço de γ1, que é um absurdo. Certo? Então, esse tipo de situação não pode acontecer. Isso reflete uma intuição de que curvatura positiva faz as geodésicas convergirem, enquanto que curvatura negativa faz elas divergirem. Certo? Então, como a curvatura é negativa ali elas não podem fazer isso e voltar, no caso. Você pode formalizar essa intuição, tá? Lembra de uma esfera, né? Como a curvatura é positiva, a geodésica abre, mas depois ela acaba voltando depois. Ou seja, na esfera aquele desenho é possível. Ok, mais uma aplicação. Aplicação 5. Qual é a aplicação 5? Também para superfícies de curvatura negativa. Imagine que essa é uma superfície. Agora eu vou colocar a curvatura estritamente negativa. E vou pedir que S seja homeomorfa a um anel. Homeomorfa a um anel. Certo? Então, a afirmação é que existe, no máximo, uma geodésica fechada simples em S. Simples aqui significa que não tem autointerseções. Certo? Qual é a figura intuitivamente? Imagina um catenoide. Um catenoide é uma superfície
que tem curvatura negativa em todos os pontos, porque é uma superfície mínima, né? Então, as curvaturas principais têm sinais opostos e elas nunca são zero, no caso do catenoide. Então, no desenho do catenoide, você vai encontrar uma geodésica fechada aqui na cintura, fechada e simples, gama, e a aplicação 5 diz que não tem nenhuma outra, certo? Gama é geodésica. Bom, por que isso? Bom, um anel é homeomorfo a um plano menos a origem, né? Uma maneira de ver é a seguinte. Topologicamente, ele é equivalente ao plano menos a origem. Então, você tem as seguintes situações. Imagine que eu vou pegar uma geodésica fechada simples, gama. Aqui está o desenho. Demonstração. Demonstração é analisar alguns desenhos, né? A gente vai usar o teorema da curva de Jordan, que diz que qualquer curva fechada simples no plano é a fronteira de uma região homeomorfa a um disco. Então, digamos que a gente tem uma geodésica fechada nessa superfície. Estou desenhando aqui só o desenho topológico, né? Então, existem duas possibilidades. Essa geodésica fechada, ela limita uma região, mas pode ser que essa região não contenha a origem. Seria o caso de uma curva assim aqui, né? Certo? Esse seria o caso 1. Ou ela pode... A região delimitada pela curva pode ser que contenha a origem. E aí seria o desenho de uma curva assim, né? Então, esse aqui é o caso 1. Esse é o caso 2. Certo? Caso 1. Caso 2. Bom, no caso 1, a gente pode usar o Gauss-Bonnet, que está a região simples R. No caso 1, isso vai ser uma contradição, porque o Gauss-Bonnet me diz que a integral da curvatura de Gauss sobre R. O termo de curvatura geodésica não existe, porque eu estou supondo que ela é uma geodésica. Também não tem ângulo externo, porque ela é suave. Então, Gauss-Bonnet me diz que isso aqui tem que dar 2π, né? Só que isso é um absurdo, porque eu estou supondo que a curvatura é negativa. Certo? Absurdo. Ou seja, esse exemplo não pode acontecer. Então, de fato, qualquer geodésica fechada simples tem que dar a volta do ponto aqui, ou seja, no desenho original, ela tem que dar uma volta na cintura aqui, da superfície. Bom, mas esse é um enunciado de unicidade, né? Então, eu tenho que supor que tem duas e mostrar uma contradição, certo? Eu já sei que teria que acontecer o caso 2, né? Tem que acontecer o caso 2. Por que eu não posso ter duas, então? Bom, aí você divide no caso 2A e no caso 2B. O caso 2A, digamos que eu tenho duas geodésicas, gama 1 e gama 2, as duas fechadas e simples. Então, no caso 2A, eu tenho uma assim e tenho outra assim, né? Enquanto no caso 2B, eu tenho uma assim, que seria gama 1, e digamos que a outra pode não intersectar. Certo? Ok? Bom, mas se acontece o caso 2A, ou seja, se elas se intersectam, então eu posso olhar para eu olho um ponto onde ela se intersecta, depois eu pego o ponto onde ela se intersecta de novo. E aí eu identifico, então, dois arcos de geodésica delimitando uma região simples, que é o homeomorfo a um disco. Certo? Mas isso é um absurdo pela aplicação número 4. Tá certo? Então, significa que tem que acontecer isso daqui, ou seja, elas delimitam
uma região R que é homeomorfa a um anel. Então, nesse caso, você aplica o Gauss-Bonnet, você vai ter que a integral da curvatura de Gauss sobre esse anel. Novamente, a curvatura geodésica não aparece, nem os ângulos externos. Isso aqui é 2π vezes a característica de Euler. Mas quanto que é a característica de Euler de um anel? Alguém sabe aqui? Zero. Pode fazer a triangulação. A característica de Euler de um anel é zero. Novamente dá um absurdo, porque eu estou supondo que a curvatura é estritamente negativa. Então, todos os casos deram um absurdo, né? Isso significa, então, que eu não posso ter duas geodésicas, vou ter no máximo uma, e a figura tem que ser como no catenoide. E se eu permitisse que a curvatura fosse menor ou igual a zero? O que vocês acham? Nesse caso, o que é que dá para dizer? Pode dizer alguma coisa? Não. Pensa nesse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui tem curvatura negativa, né? Mas agora eu estou perguntando que ela pode ser menor ou igual a zero. Curvatura de Gauss. Então, o que é que você pode fazer com esse exemplo aqui? Que exemplo parecido com esse dá para considerar? O cilindro, né? O cilindro tem curvatura de Gauss zero, né? Porque ele é isométrico, localmente é um plano. E aqui você encontra um número infinito, né, de geodésicas fechadas simples, né? Todo paralelo é uma geodésica, no caso do cilindro. Certo? Então, foi importante que a curvatura fosse estritamente negativa. Onde é que a prova falharia? Nesse último caso aqui, né? Quando eu chegasse nesse último caso, eu teria zero de um lado aqui e menor ou igual a zero aqui, não daria para concluir. Exatamente o que acontece no cilindro aqui. Como a curvatura é zero, esse caso é possível. Ok? Deixa eu fazer mais uma aplicaçãozinha. Da aplicação 6 é que diz agora que se essa é uma superfície compacta, sem bordo, e a curvatura é estritamente positiva, então ela é tipo um ovaloide, né? Ela é homeomorfa à esfera, como já vimos. Então, duas geodésicas, quaisquer duas geodésicas, né? Quaisquer duas geodésicas fechadas, simples, gama 1 e gama 2, tem que se intersectar. Certo? São uma questão que até apareceu num exame de qualificação há pouco tempo atrás. Apareceu esse problema. Então, agora imagina numa esfera, né? Se você pega na esfera redonda, por exemplo, né? Geodésicas são grandes círculos, dois grandes círculos sempre se intersectam. Então, você gostaria que isso vale mais geralmente para geodésicas fechadas numa superfície de curvatura positiva. Então, a ideia agora é a gente já sabe, né? Já sabemos que a superfície é homeomorfa a uma esfera. Então, você tem uma superfície homeomorfa a uma esfera,
e duas geodésicas γ1 e γ2 que não se intersectam, como a superfície tem a topologia de uma esfera, elas têm que delimitar um anel. Certo? Aqui é um anel. Isso porque eu usei que é a esfera, né? Se você tivesse uma coisa assim, por exemplo, uma geodésica fechada fosse assim, outra fosse assim, então isso não é verdade. Então, porque a superfície tem a topologia de uma esfera, duas geodésicas fechadas que não se intersectam têm que delimitar um anel. E aí você aplica o Gauss-Bonnet mais uma vez. Vai te dizer, nesse caso, que isso aqui é igual a 2π, desculpe, zero, né? 2π vezes a característica de Euler do anel, que é zero. Só que como eu estou supondo que a curvatura é estritamente positiva, novamente, isso dá uma contradição. Absurdo. Se você quiser considerar o caso K maior ou igual a zero, você pode fazer uma coisa assim, só um comentário. Você pode pegar fazer uma superfície de revolução, que aqui você pega uma reta, e depois você suaviza ela, assim. Esse aqui é o eixo de revolução. Um pedacinho aqui é uma reta. Aí você faz a superfície de revolução. Então, essa é uma superfície que tem curvatura maior ou igual a zero em todos os pontos, mas num pedacinho aqui ela é um cilindro, né? Então, como ela é um cilindro, você tem geodésicas fechadas que não se intersectam aqui. Certo? Então, novamente, foi importante o fato da desigualdade ser estrita. Alguma pergunta até aí? Então, a série de aplicações do teorema de Gauss-Bonnet então, já que a gente tem 5 minutos, deixa eu fazer uma última aí. Aplicação 7. Que essa aqui tem a ver com os desenvolvimentos recentes. Bom, a aplicação 7 é a seguinte, né? Imagine que você tem uma superfície compacta, sem bordo. De fato, eu vou dizer mais simples que ela é homeomorfa à esfera. Homeomorfa à esfera, tá certo? Então, contida no R3, então, vale que se você integra a curvatura média ao quadrado, isso aqui é maior ou igual que 4π. Né? Ele falou ali a desigualdade que permite provar isso. Né? Porque qual é a demonstração? Quer dizer, qual é a motivação disso daqui? Talvez, não sei se vocês já viram alguma das minhas palestras. Isso aqui é chamada energia de Willman. Né? Energia de Willman. Você bota a curvatura média ao quadrado aqui, porque você quer uma energia que tenha a propriedade que se você pega uma superfície e faz um zoom, você quer que a energia fique igual. Certo? Então, quando você faz um zoom na superfície, né? Digamos que você multiplica por lambda, a área aumenta por lambda ao quadrado, porque a área é uma coisa quadrática na distância. Mas a curvatura média ela aumenta com o inverso da distância. Então, você bota o quadrado aqui para que os dois se compensem e essa energia fique invariante. Certo? Então, essa energia de Willman ela tem essa propriedade que ela dá o mesmo resultado se você aplicar uma superfície S ou se você aplicar
a uma superfície que é 2 vezes S ou 3 vezes S. Ou seja, ela, de certa forma, ela detecta a forma da superfície. E aí a pergunta é, dado um tipo topológico, por exemplo, digamos que a superfície em questão seja uma esfera, qual é a melhor forma de uma esfera? Ou seja, qual é aquela forma que economiza ao máximo essa energia? Isso tem uma interpretação física também, em termos de energia de deformação. Bom, a resposta é a esfera redonda, né? Deixa eu chamar isso aqui de W de S. A resposta é a esfera redonda, porque esse 4π aqui é exatamente a energia de Wilmot de uma esfera redonda, de raio R. Porque se a esfera é redonda de raio R, você sabe que a área é 4πr ao quadrado, não é isso? E a curvatura média a média é 1 sobre R, certo? E, de fato, vale a igualdade e vale a igualdade se, somente se, S é uma esfera redonda. Então, esse resultado aqui, vocês já conseguem provar usando Gauss-Bonnet. É muito simples. Isso foi uma observação do Willman, né, na década de 60. Mas a ideia é que a integral de demonstração é a integral de h ao quadrado é igual à integral... O que é a curvatura média? Né? É a média das curvaturas principais. Certo? Só que isso aqui você pode escrever assim. Você pode escrever como a soma da diferença mais K1 vezes K2. Concordam com isso? Isso, por sua vez, como esse termo é não negativo, é maior ou igual que integral de K1 vezes K2, que é a curvatura de Gauss, o produto das curvaturas principais. Certo? Foi o que ele tinha falado, né? Em geral, vale, curvatura média ao quadrado é sempre maior ou igual que K, e vale a igualdade se só se... Bom, se vale a igualdade, esse termo tem que se anular, ou seja, as curvaturas principais precisam ser iguais. Isto é, o ponto tem que ser umbílico. O ponto é umbílico. Bom, mas pelo teorema de Gauss-Bonnet, isso é igual a 2π vezes a característica de Euler, que no caso de uma esfera, isso dá 4π. E claro que se vale a igualdade, então esse termo aqui tem que se anular em toda a superfície. Ou seja, a superfície é toda umbílica, e a gente já viu aqui que tem que ser uma esfera redonda. Ou seja, a igualdade implica que S é totalmente umbílica, todos os pontos são umbílicos. Como ela é compacta, né? Ela é uma esfera, ela tem que ser uma esfera redonda. Certo? Esse é só o Gauss-Bonnet. Bom, na época o Willmot fez a pergunta, como eu falei, isso foi uma observação do Willmot na década de 60, e aí ele perguntou, bom, 4π é o melhor valor para uma esfera, né? Então, o que acontece se S for um toro? Então, ele conjecturou que, isso aqui era conjectura, que se S é um toro, homeomorfo a um toro, né? Então, o melhor valor deveria ser 2π ao quadrado, né? Não pode ser 4π, porque a gente já viu que 4π só se for uma esfera redonda. Bom, isso aqui a gente conseguiu fazer, né, ano passado, mas só mencionar então que esse problema, se você coloca a pergunta para uma superfície de gênero G,
Se essa é homeomorfa a uma superfície assim, com gênero maior igual a 2, né? Então, isso aqui é um problema completamente em aberto. Quer dizer, no caso do toro, a gente conseguiu provar que realmente isso aqui era verdade. E, de fato, esse 2π² é atingido por um toro que você faz assim. Você pega um eixo de revolução, aí numa distância perpendicular você mede raiz quadrada de 2, e aí você pega um círculo de raio 1, centrado nesse ponto aqui, e faz a superfície de revolução. Pega um toro de revolução, em que essa proporção aqui da distância pelo raio é a raiz de 2. Então, esse toro aqui dá exatamente 2π², ou seja, ele é o melhor toro do R3, né? Mas a pergunta, qual é o melhor bitoro do R3, isso aí está totalmente em aberto. Quer dizer, é um problema que, no caso de uma esfera, é uma simples consequência do Gauss-Bonnet. Tá certo? Continuar na próxima aula, ou é prova?